E aí, pessoal, beleza? Estou iniciando aqui uma nova série de vídeos, por isso vocês estão vendo essa tela linda que está aqui sendo apresentada. E a ideia desse material aqui, essa série, essa playlist que eu vou começar a postar, é ser um pouco mais básico, né, na parte de Firewall. Eu vejo que ainda tem muita demanda no mercado, muita gente pede, e vou tentar fazer aulas práticas sobre coisas básicas de Firewall e teóricas também. Então, teórica e prática sempre. Essa aqui é uma básica de fundamentos, né, na parte de Firewall. Espero que ajude vocês. E acho que é isso. Vamos iniciar aqui sem muita delonga. Eu vou tentar ser sempre o mais rápido possível, tentar de 5 a 10 minutos nos vídeos para não ser muito moroso, tá? Então, dito isso, vou passar esse primeiro slide aqui que já é sobre isso que eu estou falando. E vamos lá. O que é considerado um firewall para começar, né? Muita gente nem sabe disso, mas o firewall é um monte de coisa. Então, pode ser no seu PC, o Windows Defender, né, que era conhecido como o firewall do Windows antigamente, então é considerado um firewall. Esses roteadorzinhos que você tem em casa aí, que a sua internet foi provida também, é um firewall, a gente já vai falar sobre isso. Você vê no escritório também, né, no escritório lá onde você trabalha, tem um firewall também, um pouco mais seguro do que os outros dois. Nos data centers, né, os dados da internet, tudo está em data center. Esses data centers têm firewalls que protegem a comunicação. E também tem nas nuvens. Então, as nuvens também tem um data center. E dentro da nuvem também tem firewalls. Né? Na AWS, na Azure, tudo tem um firewall lá dentro. Muitas vezes a gente nem vê. Então, eu fiz aqui até um funil, tá vendo? Mostrando sobre isso. A diferença é que, como vocês podem ver aqui, o Windows Defender, né? Ele protege só a sua máquina, né? E não tem muitas camadas de proteção. São umas coisas meio simples, como porta ou IP que pode liberar ou não. A gente nem acaba nem usando muito isso no nosso Windows, né? Mas ele funciona dessa forma. O roteador doméstico, hoje em dia também, o pessoal costuma chamar de roteador, mas ele trabalha como um firewallzinho também, fazendo umas liberações ali básicas, né? Também não mexemos muito nisso, mas saibam que ele tem lá algumas proteções. Aí a partir daqui já começa a coisa a ficar um pouco mais séria, porque vem faros de escritório. Tem alguns escritórios que usam faros bem básicos, né, como o MikroTik, que o pessoal adora, ou o pfSense, né, que é firewalls dentro do Linux, iptables e tal. Mas tem algumas empresas que já começam a usar alguns mais queridinhos do mercado, como o Fortinet, né, o FortiGate, Palo Alto, etc., que aí já trazem uma proteção melhor, camada 7 tal, tudo bonitinho. Isso, para quem não entende o que eu tô falando, de camada 7, camada 4, isso aí a gente vai conversar depois no outros vídeos mais para frente, tá? No data center, normalmente, né, deveria ser assim, o pessoal usa firewalls mais parrudos, de grande escala, com um monte de função legal aí para proteger. E nas nuvens tem a proteção pública dela lá dentro da AWS, da Azure. E tem os firewalls lá também, você pode colocar ele de forma virtual, né, um firewall igual no data center, igual no escritório, só que ele é plotado, né, ou seja, subimos ele lá como uma máquina virtual. E funciona igualzinho uma máquina física, tá? Então, nesse slide aqui, ó, eu coloquei até uma tabela Gartner aqui, no canto esquerdo. Esse cara aqui, esse Gartner, ele faz uma varredura no mercado e por diversos fatores ele decide qual que é o melhor do mercado, qual que mais vende e tal. Nem vou entrar muito nessa seara aqui do que é cada coisa, talvez a gente faça uma aula sobre isso. Mas saibam que nessa caixinha onde estão os líderes aqui, ó, são os que mais vendem e os que mais entregam, né? E vocês podem ver que em 2022, que é a que eu tenho aqui em mãos, a Fortinet foi a que mais vendeu e mais entregou praticamente, né? Porque esse cara aqui, ele entrega muito pelo que é pago por ele, a Fortinet. Então esse cara aqui da direita é a Fortinet, um FortiGate, né? Uma versão 80F, bem pequenininha. Abaixo vem Palo Alto. Palo Alto hoje é o líder em segurança do mercado, né? Compete só com o Checkpoint. É uma camada acima de segurança, só que o preço dele também é muito alto, todo mundo reclama. Então, esses caras aqui, a coisa já fica um pouco mais séria. Eu sugiro, se você for aprender Firewall, comece pelo Fortinet, porque é muito fácil de treinar ali nele, é fácil de baixar algumas coisas para também fazer laboratório, e aonde você vai, alguém está usando isso aqui, cara. Então, bem interessante. Dito isso, como um Firewall decide, né, o que vai ser bloqueado. Então, eu escrevi algumas coisas aqui do como que ele faz esses bloqueios, né?
Mas basicamente é por políticas, então alguém define, decidindo o que pode ser liberado, o que pode ser bloqueado, literalmente com regras, né, de cima para baixo. E a maioria dos firewalls hoje em dia tem algumas camadas de proteção a mais, então dentro da regra você vai ter algumas políticas lá. Então, além disso também, ele tem machine learning, por exemplo, que já bloqueia algumas coisas que são padrões. Por exemplo, você vai acessar um site de malware, né? Um site com vírus lá dentro. Então, normalmente você não precisa nem configurar. É bom você configurar em empresas grandes, mas por padrão ele já vai bloquear, né? Até o seu browser hoje em dia, se você acessar alguma coisa insegura, o browser avisa. Então, o firewall também tem essas inspeções nativas, né? Dá para criar exceções, mas nativamente ele bloqueia. E além disso, tem inúmeros perfis de segurança dentro dos firewalls hoje em dia, né? Eu coloquei alguns aqui, como IPS, né? O Intrusion Prevention System, antivírus, filtragem de URL e tal. E a gente vai passar um pouquinho mais sobre isso ali embaixo. Mas saibam que ele decide como bloqueia primeiro pelas políticas que você decide e depois por todas essas coisas padronizadas aí que já vem embutida no firewall. E por isso que ele é tão seguro hoje em dia. Não é só erro humano que vai tomar uma decisão errônea. Então, eu coloquei aqui também alguns modelos de implantação, falei em cima, mas, por exemplo, em escritórios, a gente implanta também firewalls físicos ou virtuais. Ele fica lá na borda, pode ser entre o usuário e a internet, pode ser entre um time, uma rede, né, de um usuário para outro time, por exemplo, marketing vai acessar o time de TI, pode passar pelo firewall e ter algumas regras, ou não, ou quando o marketing vai acessar a internet só passa pelo firewall e faz alguma inspeção. Também tem o inverso, onde a internet acessa alguma coisa dentro da empresa, também é possível fazer isso, né? Mas basicamente é isso que faz nos modelos de implantação modernos de hoje em dia, né? Que mais? Dentro do data centers também tem firewalls, então, como eu já disse ali em cima, normalmente é leste-oeste que se chama, porque você inspeciona praticamente tudo, né? Hoje em dia tem até um termo que é o Zero Trust, então você não confia em ninguém, você inspeciona tudo, o data center costuma fazer isso. E também de fora para dentro, né, do mundo para dentro de casa, para o data center também é inspecionado. Isso é bem comum, né? Então, tem um termo chamado WAF, né, que é o Web Application Firewall também, que alguns firewalls fazem essa camada de proteção de fora para dentro, né? Nuvem pública também falei, AWS, Azure e tal. Tem lá os seus firewalls internos. Normalmente é um Palo Alto, é um Checkpoint, ou um Fortinet, acredite se quiser. E tem um modelo de deploy lá dentro diferente, mas funciona legal. E hoje tem o SASE e o FWAS, que é o Firewall Services, né? Então esses dois caras aqui, eles são um pouco diferentes. Depois eu mostro para vocês uma topologia para a gente entender melhor. Mas suponha que você está na sua casa e da sua casa você acessa uma VPN que cai nesse firewall aqui da internet. E depois que ele faz as inspeções, ele envia para o escritório numa VPN, né? Então ele não fica nem no escritório e também não fica aí próximo da sua casa. Ele fica meio que na nuvem mesmo, perdido ali para fazer as inspeções. Mas é um assunto para outra aula, tá? As coisas básicas que devem ter num firewall são essas daqui. Eu coloquei alguns pilares, ficou bem visual aqui, eu gostei. Mas basicamente, zonas e interfaces, né? O que são esses caras? Eles fazem as separações lógicas entre redes, como eu falei ali, marketing e, sei lá, TI, marketing comercial. Você pode separar isso, internet do interno e por aí vai, né? São coisas lógicas configuráveis. Tem aqui também os objetos de rede, então são endereços. Você pode criar como uma referência, por exemplo, você pode colocar assim, rede interna, e colocar todos os IPs da rede interna dentro desses objetos, dentro de um grupo. Assim fica mais fácil você gerir o firewall, não precisa colocar toda vez todos os usuários, né? Você cria grupos lá dentro. As policies propriamente ditas, eu falei também. Então, regra top-down, o que permite o quê? Origem, destino, quem vai acessar o quê? Como portas, URL, aplicações. Então, um exemplo prático aqui, o marketing vai precisar acessar alguma coisa para fazer propaganda. Então, ele vai acessar algum site específico, você libera a rede marketing para a rede externa, internet. Na aplicação HTTPS, por exemplo, SSL, até o local onde ele precisa acessar as coisas deles, tá bom? Aí vem a NAT. Claro, tem um monte de coisa a mais do que isso, né? Mas isso aqui é um basicão. A NAT, que faz a tradução de endereços entre a rede interna e externa, da rede externa para interna. Caso você não saiba o
o que significa isso. Tá mais básico aí a sua compreensão. Também posso falar mais sobre NATs no futuro. E os perfis de segurança, ali embaixo também, que são que eu tinha comentado com vocês sobre aquelas proteções que já vêm embutidas nos firewalls hoje em dia, nos firewalls de nova geração, né? O Next Generation Firewall, ou o TM também eram conhecidos. Então já vem embutido aí, por exemplo, vem embutido IPS, vem embutido antivírus, vem um monte de coisa, tá bom? Tô passando rápido para acabar rápido o vídeo aqui, para não ser aquela coisa muito demorada. Depois nas práticas ou nas teóricas específicas de cada item aqui a gente aprofunda o assunto. Dentro dos perfis de segurança que eu acabei de comentar, é o IPS. Então, são alguns exemplos do que tem dentro desses perfis de segurança. Né? O IPS, por exemplo, ele inspeciona o tráfego, ele busca assinaturas já conhecidas por aí, então ele bloqueia em tempo real alguns ataques, exploit e tal. Por exemplo, o SQL Injection, né, você faz uns comandinhos lá para acessar o SQL do cara. Se o cara jogar isso no seu site, seu firewall tem IPS, ele vai reconhecer essa assinatura, porque já é conhecida no mercado, tem um banco de dados lá dentro do firewall, ele vai lá e fala, opa, isso aqui eu já conheço, vou bloquear. Então funciona assim. O antivírus e o sandbox são mais para arquivos, tá? Então ele bloqueia também por assinatura, por reputação, mas é mais para arquivos. Então você vai fazer o upload ou download de um arquivo que é conhecido como vírus, um .exe, alguma coisa. Se passou pelo firewall, ele vai fazer uma análise. A diferença é que o sandbox ele envia para algum lugar para fazer análise. Às vezes o arquivo é muito grande, né? Então não bloqueia na hora. Mas saiba que funciona dessa forma. Filtragem de URL. Tudo isso são perfis de segurança, tá? Que já vem embutido nos firewalls. A filtragem de URL, ela geralmente faz políticas por categoria ou reputação. Então, você coloca lá, em vez de bloquear todos os sites adultos do seu escritório, né? O cara não pode ficar acessando o site adulto lá. Aí você coloca a categoria adultos, entendeu? Então, o fornecedor como o Fortinet, como o Palo Alto, como a Checkpoint, já tem uma base do que ele considera site adulto, por exemplo, né? Ou site de games, ou site de alguma coisa que você quer bloquear. Aí você pode bloquear por categoria, por reputação, né? Então funciona legal isso aqui, não precisa ficar bloqueando um por um. O anti-bot e anti-spy são basicamente botnets, é quando você é infectado e você fica alimentando uma base de servidores. A gente também pode entrar esse assunto mais em breve, né? Mas não vamos passar muito sobre isso aqui agora. E o anti-spy geralmente são credenciais, né? Alguma coisa que, como o nome diz, né? Espionagem. Então você vai enviar alguma coisa para algum local, tal, e tem credenciais envolvidas, ele pode bloquear como um keylogger, por exemplo, né? E o anti-bot, geralmente, ele descobre isso quando você fica lá enviando conexão de 5 minutos para fora, para algum site específico, ele entende que você está alimentando uma botnet e vai lá e bloqueia, beleza? O decryption é bem interessante também, porque hoje em dia quase tudo roda como HTTPS na internet, ou SSL, né, como é conhecido, e aí o firewall fica meio sem saber o que fazer, porque está criptografado, né? Então o que acontece? Você faz uma conexão gerada do seu escritório, da sua casa, via HTTPS, se o firewall interceptar, ele não vê o pacote, ele não vê o que tem lá dentro. Ele vê o pacote, mas não vê o payload, o que tem lá dentro. Então ele precisa descriptografar isso aí, ele tem que abrir o pacote. E para isso que serve o decryption. Aí tem uma série de coisas de certificado que tem que fazer para isso aqui funcionar, mas não vamos entrar nisso agora também. Mas saibam disso. Vou passar rápido aqui. Logs, monitoramento e indicadores também são coisas básicas de Firewall, então para você ter visibilidade do que você está fazendo, sempre loga, audita, né? E assim por diante. Tira os KPIs, né? Como é que fala? Os indicadores para ver o que está errado, o que está certo na sua rede, depois mesmo se audita. Às vezes tem coisas erradas ainda que não foram auditadas, você vê depois. E alguns alertas em tempo real, né, como os ABICs, por exemplo, que você pode fazer monitoramento. Isso pode ser enviado direto do Firewall para lá, etc. VPN acesso remoto, coisas seguras hoje em dia. Mas isso aqui é muito comum em empresas, quase todos os firewalls fazem, até os mais básicos. Então tem a VPN site to site, de um firewall para o outro, basicamente. Você fecha a conexão entre duas empresas, dois escritórios. Só pelo firewall mesmo, para o usuário, é imperceptível. E tem a VPN SSL de usuários. Então, essas que vocês costumam conectar aí a VPN e acessar algum lugar para trabalhar, essas são as de usuário. Geralmente vem para um firewall também.
Global Protect lá, que vem do Palo Alto, tem a da Fortinet, tem a NConnect da Cisco e assim por diante. Também podemos aprofundar numa outra aula. O ZTNA, nem vou tocar muito nesse assunto aqui, mas saiba que é um modelo já moderno de não confiar em ninguém, né? Nada e ninguém. Então você monitora tudo, inspeciona tudo e assim por diante. Mas aí precisa de firewall bem parrudo para fazer isso. Entra numa outra seara. Boas práticas, umas coisas básicas que todo firewall deveria, né? Pelo menos fazer. Então, política. Os firewalls já tem isso, tá? Ele faz um denial em todas as conexões por padrão lá na última regra. Então você vai criando regras de permissivas em cima. Pelo menos deveria ser assim. Ao invés de... Já entra um assunto mais específico, mas ao invés de usar sempre services, ou seja, liberar por porta 80 ou porta 443, fazer liberações dos firewalls em camada 7, que é o seguinte, via aplicação. Então, ao invés de você liberar o 443, você libera o SSL, o HTTPS. Em vez da porta 80, você libera o Web Browser, aplicação Web Browser. Em vez de você liberar o 22, você libera o SSH. Então, a diferença do application para o service é isso. Você não libera a porta, você libera a aplicação. E o firewall em camada 7 entende a aplicação. Então, se o cara estiver fazendo um ataque numa porta, mascarando ela, né, passando alguma coisa nessa mesma porta, a aplicação entende e bloqueia. Por isso que é tão interessante ter o application em vez do service. Mas também vamos aprofundar em outra aula isso aí. Então, permitir por application aqui em cima, né? Foi o que eu falei. E aqui o service application, quando você tiver que colocar o service, para que pelo menos ele use o application default, que são as portas default do service, né? Para o cara não ficar tentando atacar usando portas não padronizadas. E atualizações, o básico do básico, todos os sistemas operacionais, firmware, celulares, tudo que você imaginar vai ter ameaças e o próprio fornecedor vai lá e libera atualizações de firmware que resolve, até no seu iPhone aí, no seu Android. É assim, nos Files também são, nos Windows também são, no Linux também é, e assim por diante. Então mantém atualizado. No caso dos Files, não só o firmware, né? Tem um monte de base de dados que eles buscam lá as categorias, que eles buscam as ameaças, as threads, etc. Então você precisa fazer sempre atualização, além de deixar atualizadas as regras, né? Fazer higienização, etc. Beleza? Aí, para finalizar aqui os próximos passos, né? Eu coloquei uma trilha, ó. Então vamos aprender o teórico, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês agora. E aí eu quero o feedback de vocês se está sendo muito simples o que eu estou falando ou está sendo muito complexo, né? Pode ser muito complexo para um e simples para outro, então estou tomando um pouco de cuidado aqui, ser o mais leigo possível. Depois do teórico que a gente está fazendo, aplicar. Então também vou fazer, vamos ir para a aula prática, vai ser dividido assim, teórico e prático sempre. Vamos aplicar o que aprendeu. E aí eu coloquei aqui para você pensar no futuro também, né? Depois de você aprender na teórica, aplicar na prática, planeja alguma coisa para sua vida, né? Se você vai seguir nessa área, faz uma certificação, procura uma vaga, vê o que está pedindo, então dá uma olhada se está indo pelo caminho certo. E por último ali, claro, meu jabá, né? Deixa o seu like, compartilhar conhecimento nunca é demais e me ajuda pra caramba. Então faça isso, por favor. E acho que é isso. A aula de hoje foi bem rápida, teórica, e espero que tenha sido útil para vocês. Considere deixar seu like, compartilhar com alguém aí. E agradeço se ficou até aqui. Manda um joinha aí. Valeu, galera.